Olá, queridas alunas, queridos alunos do terceirão, mais uma vez aqui junto com vocês, professor Tiago, para finalizarmos hoje a nossa apostila 3, não é, do nosso terceiro bimestre. Hoje nós falaremos sobre o módulo 47, em conjunto já com o módulo 48. No módulo 47 nós vamos falar do Estado Novo de Getúlio Vargas e o período ali, o início da redemocratização do nosso país, né, onde entraremos em outra era, que nós falaremos a partir da nossa apostila 4. E também falaremos um pouquinho sobre o populismo, já, não é, trazendo aí os ganchos que o próprio Vargas vai dar para a gente aqui na matéria de hoje, tá? Sobre o governo populista dele. Pessoal, é importante entender e voltar, não é, que a era Vargas ela é dividida em 3 partes. Então nós temos lá no início o período, aquele período que foi um período sem uma Constituição, nós chamamos aquele período de período provisório, de governo provisório, de 1930 até 1934. De 1934 até 1937, nós chamamos de período constitucional. E de 1937 a 1945, nós chamamos de Estado Novo, e é o que nós vamos trabalhar hoje, falar um pouquinho do Estado Novo. Mas, não é, nós sabemos que o Estado Novo começa com um golpe. Então nós temos um golpe de Getúlio Vargas. Iam ter eleições, já tinham candidatos pré-definidos e candidatos que ganharam muita força, inclusive candidatos da Ação Integralista Brasileira, não é, Plínio Salgado. Então pessoas que começam a aparecer e que começam a ameaçar o próprio poder de Getúlio Vargas. Para que esse golpe fosse dado, para que as eleições fossem naquele momento canceladas, Getúlio Vargas, o governo, e hoje nós sabemos isso através de fontes históricas, inventaram um plano que seria um golpe comunista no Brasil, o Plano Cohen. Eu já falei na última aula sobre isso. Nós tivemos a intentona comunista, os comunistas foram presos, né? Invadiram um palácio, a tentativa de invadir o Palácio da Guanabara, foram presos, e depois nós temos aí esse outro plano que, não é, naquele momento as pessoas acham que realmente esse plano existiu, mas hoje nós sabemos que não existiu. Para que Getúlio Vargas pudesse dar o golpe, pudesse cancelar as eleições e pudesse se perpetuar no poder, era isso que ele queria. Não é? E quando nós falamos sobre isso, nós lembramos que o povo apoiou isso. Então vejam, características já do quê? De um governo populista, onde o povo apoia o grande líder. Então, populismo, quando nós falamos em populismo, nós lembramos que o populismo se volta, não é, em torno de um grande líder, de uma pessoa carismática, como Getúlio Vargas era, e o populismo, ele de certa forma, vai atender as classes menos abastadas da sociedade, dando pouco, parece que está dando muito, não é? Mas por muitas vezes são direitos das pessoas. E aí nós temos uma popularização daquele governo pelas pessoas que vão passar a apoiar todas as ações desse governo. Getúlio Vargas era conhecido, como eu coloquei aqui, pai dos pobres e mãe dos ricos, porque o populismo também tinha essa outra afirmação, né? Tinha esse outro lado, que era dar espaço na economia para esses ricos. Né? E o Brasil, agora no Estado Novo, vai entrar aí na relação industrial, vai entrar realmente nessa produção industrial mais forte, mais pesada, não com o capital do próprio Brasil, mas com capital estrangeiro, dos Estados Unidos. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Em 1937, no dia do golpe, foi outorgada uma nova Constituição, a Constituição de 1937. Nós chamamos essa Constituição também de polaca. Por que polaca? Quando falamos em polaco, não é? Lembramos de pessoas alemãs, por exemplo, e essa Constituição ela tinha muitas características fascistas, pessoal. Então, por isso nós chamamos ela de polaca, tá? Ditatorial, totalitarista, não é? Em alguns conceitos. E Getúlio Vargas tinha aproximações com a Alemanha. Se nós lembrarmos, não é? Já no período constitucional, Getúlio Vargas fez diversos acordos com Hitler para que pudesse adentrar ali no contexto comercial com a Alemanha, né? Internacional comercial, na questão até de tecidos. Então, muitas roupas que foram vendidas no Brasil vinham da Alemanha, não é? Então,
tinha toda essa questão. É claro que sempre tinha algo em troca, mas ele teve uma aproximação econômica com a Alemanha e também já era próximo das ideias fascistas, das ideias, por exemplo, lá de Benito Mussolini, e vai colocar isso, inclusive, no contexto do Brasil. Tá? A gente vai falar sobre isso agora. E quais são, as mudanças que essa Constituição outorgou para a sociedade? Então nós temos aqui o estado de emergência permanente. O Brasil estava agora em estado de emergência permanente, o que dava direito a Getúlio Vargas a perseguições, a prisões sem julgamentos. Não é? Então o Brasil estava em estado de emergência. Ele também vai fechar o Congresso, não é, por esse estado de emergência, e vai começar a governar através de decretos-lei. Até o final do Estado Novo nós não tivemos um Congresso. Então vai começar a governar por decretos-lei, decretos feitos da noite para o dia, e que por muitas vezes até, de certa forma, acabavam dando as costas para essa Constituição. Não seguia o que realmente estava na lei, mas ele ia governando por decretos. Dentro dessa Constituição já estava lá proibição de greves, não poderiam mais haver greves. Ideias nacionalistas também em relação a isso, que o país vinha antes de tudo, não é? Que a questão econômica do país vinha antes de tudo, num contexto nacional primeiro, valorização das empresas nacionais e valorização do trabalho. E ele vai trazer essas associações, sindicatos, para o lado do governo. Como? Controlando essas associações, proibindo que tivesse mais de uma associação de uma profissão. Por exemplo, no contexto da indústria, isso ficou muito claro. Quem estavam nessas associações eram pessoas nomeadas pelo governo. Então ficou fácil para quê? Para que o governo pudesse perseguir as pessoas que não aderiam a essas ideias, ou que queriam fazer greves, ou que tinham ali um cunho anarquista, comunista. Então essas pessoas foram perseguidas, por muitas vezes torturadas e por muitas vezes mortas também. Então nós temos uma ditadura implantada no Brasil nesse momento. Censura permanente, não é? Então uma censura permanente, o Departamento de Imprensa e Propaganda vai controlar isso, o DIP, na questão do rádio, na questão dos jornais, e também na perseguição de algumas pessoas, né, a chamada polícia secreta, que tinha líderes fascistas, brasileiros, mas fascistas, também vai perseguir essas pessoas, dentro do contexto, inclusive, dos funcionários públicos. Né? Então, tinham sentinelas dentro aí dos departamentos públicos que entregavam as pessoas que eram contra o governo. Então, isso é uma outra característica de um governo totalitarista, de um governo ditatorial. Prisão de qualquer opositor. Então, qualquer opositor ao governo seria considerado uma pessoa perigosa e seria presa, tá, gente? Apoio das Forças Armadas no início para essa Constituição. Depois ele vai perder esse apoio, a gente vai entender daqui a pouco. Mas tinha o apoio ainda aqui. E também, outra coisa importante, foi a ausência aqui de qualquer partido político, inclusive a AIB, não é? Os integralistas brasileiros. Naquele momento, os integralistas eram chamados fascistas, não é? E tinham até roupas, tinham símbolos. Então, tudo isso vai começar a ser proibido também através desses decretos-leis, tá? Então, pena de morte vai ser instituída através de um decreto-lei, não é, para perseguição dessas pessoas também. Controle das Forças Armadas, ele vai controlar as Forças Armadas, ele vai nomear os chefes ali das Forças Armadas, os comandantes. Por quê? Porque qualquer pessoa que ameaçasse o governo não poderia ficar nem nas Forças Armadas. Muitas pessoas das Forças Armadas também foram perseguidas nesse momento. Se a gente lembrar da ditadura de 64, isso também aconteceu. Não é? Opositores de dentro das próprias Forças Armadas foram perseguidos, foram presos. Tá? Isso aconteceu aqui também. Partidos políticos que não existiam mais, através de decretos-leis também, ele fez isso, e vai suprimir todas as bandeiras dos estados, dos municípios. Não tem mais bandeira estado, não tem mais bandeira município, tem apenas a bandeira do Brasil. Não é? E todos tinham que ovacionar apenas a bandeira do Brasil e o grande líder Getúlio Vargas.
Um grande exemplo disso era que no dia 1º de maio, não é? O Dia do Trabalhador, ele a cada ano dava mais direito para os trabalhadores e e por muitas vezes isso aconteceu no Pacaembu, no estádio lá em São Paulo, ele fazia essas apresentações, não é? Ufanistas, da questão patriótica, nacionalistas, aonde ele ia e sempre falava um novo direito para o trabalhador, como se aquilo fosse um grande favor, não é? Mas o povo, a massa, foi, de certa forma, sendo alienada por isso. E Getúlio Vargas foi ovacionado pelo povo por muito tempo. Tanto que após o governo dele, não é, esse Estado Novo, ele vai voltar depois ainda, sabemos como acabou a vida dele, ele vai se matar, a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas ele volta com o apoio do povo. Então o povo apoiava, não é? Lembrando, pai dos pobres e mãe dos ricos. Pai dos pobres por quê? Porque com o povo, não é, ele dava esses direitos, poucos direitos, mas o povo achava que era muito, e para os ricos, não é, as avenidas econômicas eram abertas naquele momento para investimentos, porque ele queria fazer com que o Brasil entrasse também nos trilhos econômicos aí, da questão mundial, crescesse, na própria questão da industrialização. Tá? Então nós temos aqui um incentivo a essas indústrias nacionais, indústrias que trazem também o contexto nacionalista. Ele vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, mas não foi com dinheiro brasileiro, foi com capital norte-americano. Então o Brasil já tinha os empréstimos lá com a Inglaterra, agora vai fazer empréstimos também com os Estados Unidos, não é? E com esse capital americano vai também abrir precedentes para que o próprio Estados Unidos, já tinha essa abertura antes, mas agora ainda mais no começo do Estado Novo, no início, tá, pessoal? Para que os Estados Unidos adentrem na economia do Brasil e pudesse fazer, não é, aquela política deles também no sentido da América Latina, de controlar a América Latina, de controlar a economia da América Latina. E isso também aconteceu no nosso país. Pessoal, retomando aqui, acabamos de falar da questão do capital norte-americano no Brasil, das influências estrangeiras, do próprio Estados Unidos também. E agora a gente vai tocar num assunto aqui que também tem a ver com isso, a gente vai entender por quê. Então, começa a Segunda Guerra Mundial em 1939, nós temos o final dela só em 1945, e aí nós temos dois lados, não é? O eixo, onde tem a liderança da Alemanha, a Itália junto com a Alemanha, e nós temos os aliados, que foram ali a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? Inglaterra, a França, a União Soviética, não é? Nessa guerra contra a Alemanha. E aqui no Brasil as coisas ficam um pouquinho complicadas, um pouquinho distantes ali dos pensamentos realmente, das origens do pensamento de Vargas, que eram pensamentos fascistas. Então, no início dessa guerra, Vargas vai se manter de uma forma neutra, tá? Não tão neutra assim, não é? Nós sabemos que ninguém é neutro, não é, pessoal? Não tão neutro assim, por quê? Porque ele já tinha, não é, como eu acabei de falar, ele já tinha interesses econômicos relacionados com a Alemanha. As ideias dele se aproximavam muito das ideias fascistas, por exemplo, o corporativismo, não é? A questão de trazer, como eu falei, aqueles sindicatos, associações, todos ali controlados pelo governo para um bem maior da economia do país. Então tinha todo esse controle, não é? E era um governo ditatorial, um governo que não combinava, por exemplo, com o governo americano, não é? Pelo menos era o que o governo americano pregava naquele momento, a democracia, a Inglaterra, a democracia, os Estados Unidos vai adentrar na Segunda Guerra Mundial também, vocês já devem ter visto isso na frente 2, é importante entender a Segunda Guerra Mundial para poder entender também o Brasil, não é? Então, nós temos agora uma pressão muito grande, tá, pessoal, para Vargas, para que ele tome partido, para que ele tome um lado, não é? Porque o governo americano tinha emprestado dinheiro para o Brasil, inclusive, e tinha uma política ideológica naquele momento do presidente norte-americano Roosevelt, que queria que Vargas, não é, desse o apoio dele à questão democrática.
não seria possível, não é? Roosevelt é muito claro com Vargas, não seria possível que Vargas naquele momento desse o apoio ao nazismo, por exemplo. Nós sabemos o que ia acontecer se isso se tornasse realidade. O Brasil arrumaria uma briga muito grande com os Estados Unidos que controlavam a economia da América Latina. Então ele é obrigado a declarar que está do lado ali dos aliados, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, e o Brasil vai inclusive mandar, não é, pessoas para lutar nessa guerra, a chamada Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que vão participar pelo menos de uma grande batalha, que é a Batalha de Monte Castelo na Itália, e vão vencer essa batalha bravamente. 454 brasileiros vão morrer nessa batalha, não apenas nessa batalha, mas essa foi a mais famosa. Lembrando que a maioria das pessoas que foram para essa guerra eram pessoas simples, pessoas das baixas classes do Brasil, tá? E lutaram bravamente sem nenhum treinamento. É importante lembrar isso também. Chegaram lá e tiveram que lutar. Foram, não é? Por quê? O que aconteceu? Quando Vargas declara apoio aos aliados, a Alemanha vai atacar, submarinos alemães vão atacar navios mercantes brasileiros, 5 navios. E aí que Vargas vai declarar, o Brasil vai declarar guerra contra o eixo e nós temos a FEB indo até lá, a Força Expedicionária Brasileira. Outra coisa também que fez com que Vargas tivesse que assumir um lado foi a Inglaterra. Na Inglaterra, o Brasil ainda tinha empréstimos com a Inglaterra nesse momento, empréstimos lá que foram feitos lá no segundo reinado, por exemplo, né? Desde o primeiro reinado, o Brasil vinha aí refinanciando esses empréstimos. Então a Inglaterra vai bloquear a economia da Alemanha, não é? No começo da Segunda Guerra Mundial, até o final da Segunda Guerra Mundial. Então vai pressionar o Brasil também para que o Brasil não apoiasse a Alemanha. E sabia dos interesses de Vargas, sabia das ideias de Vargas. Então tudo isso vai fazer com que Vargas tome esse lado. Mas, gente, quando nós falamos agora da crise do governo, tem muito a ver com essa guerra. Não sei se o Brasil não tivesse entrado nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, não sei, talvez ele tivesse saído, claro, mas as coisas não seriam como foram, isso é certeza. Porque o Brasil vai apoiar agora essas democracias, chamadas democracias, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, mas aqui é muito diferente. Imagina um país que apoia o governo democrático e tem uma ditadura. Isso é muito contraditório. Então o próprio povo, as pessoas mais letradas do povo vão passar, peraí, ele apoia a democracia lá fora, mas aqui é uma ditadura. Então isso é uma contradição de um governo, uma contradição muito grande. Então ele vai começar a ter pressão relacionada a isso. Só das pessoas aqui do Brasil? Não, principalmente dos Estados Unidos. O próprio Estados Unidos vê agora um perigo muito grande em Vargas, uma pessoa muito perigosa para o contexto ali democrático da América Latina, entre aspas, não é, pessoal? Nós sabemos que os Estados Unidos controlavam também de outras maneiras, não é? A gente não pode ser hipócrita também de achar que não é? Os Estados Unidos não era perfeito, mas naquele momento, né, defendia aquela democracia, aquela coisa ufanista também do país deles, e começaram a não aceitar mais que Vargas estivesse aí do lado, não é? Tivesse do lado deles, mas na realidade do Brasil, a realidade do Brasil era outra, era um governo praticamente fascista. Tá? Então tudo isso vai fazer, com essa contradição ideológica do governo, vai fazer com que ele comece a perder forças, comece a perder aquele apoio que ele tinha antes. Ele vai começar a nomear civis, tá? Para os cargos antes ocupados por militares. Os militares vão fazer alianças aí com os Estados Unidos vão começar também a influenciar na política brasileira através dos militares brasileiros, e Vargas vai perceber isso, vai tirar os militares que estavam naqueles cargos, vai nomear inclusive o próprio irmão para ser chefe da polícia, a polícia naquele momento que protegia o governo, não é? Aquela polícia secreta, tá? Vai tirar um militar. Isso foi a gota d'água para esses militares e ele vai perder totalmente o apoio dos militares no final aí do Estado Novo. Então vejam, muitas coisas foram acontecendo, não é? Mas nós temos, por outro lado, um movimento aqui feito pelo povo, não é? Um movimento queremista, que é Queremos Vargas.
não queremos que Vargas saia do poder. Então tinha por outro lado esse movimento. Então os militares vão falar, peraí, não é? O povo querendo ele, pode acontecer um problema muito grande, vamos tirar ele do governo de uma vez por todas para que esse movimento não avance e para que a gente consiga controlar, de certa forma, os interesses também estrangeiros no Brasil. Os Estados Unidos tinham muito a ver com isso, tá? Para tentar ficar no poder, Vargas vai aqui convocar eleições para 1945, tá? Então, na gana de querer ficar no poder, ele vai começar a fazer algumas questões democráticas, vai convocar essas eleições, vai acabar com a censura que existia, né? Então, característica muito grande de um Estado ditatorial, a censura, onde nenhuma forma de pensamento que oponha ao que o governo pensa pode ser colocada no meio das pessoas, pelos jornais, não é? Pelos rádios daquele momento, inclusive falando, né? Tinham sentinelas que controlavam isso. Anistia dos presos políticos, vão ser soltos os presos políticos, aqueles que foram perseguidos politicamente. Vai criar dois partidos, o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Social Democrata, que vai agradar os dois lados. O Partido Trabalhista Brasileiro vai agradar a classe operária, o Partido ali democrático vai agradar a classe mais abastada, não é? Que tinham alianças com os Estados Unidos, os grandes industriais daquele momento, os banqueiros, que defendiam uma democracia, por quê? Porque queriam liberdade econômica, gente, simples, não é? Não tão simples assim, mas para a gente entender por que eles queriam, é porque eles queriam liberdade econômica, eles estavam preocupados com a economia, não com a democracia em si, mas com a economia. Mas não vai dar, não é? Porque os Estados Unidos, o próprio Estados Unidos, já está descontente com Vargas e ele vai fazer uma lei pensando que teria o apoio, por exemplo, dos militares. Não vai ter o apoio, a chamada Lei Antitruste. O que foi essa Lei Antitruste? Todo o capital estrangeiro que viesse para comprar uma empresa brasileira, a partir daquele momento estaria proibido, né? Então não poderia mais acontecer isso. Então agora sim os Estados Unidos vai ficar totalmente descontente, não é? Vai pressionar os militares, e os militares, por outras questões também, em 1945 vão afastar Vargas do poder. E ele vai voltar lá para o Rio Grande do Sul, vai se candidatar depois a senador em 1945, vai ganhar, vai ser senador pelo estado do Rio Grande do Sul e vai voltar ao poder como presidente lá na frente por uma questão, aí sim, por ordem democrática, o povo vai votar nele. Então dá para perceber que ele tinha força realmente com o povo, não é? O povo apoiava as ideias de Vargas. Quem vai assumir o poder é José Linhares, que era presidente do STF. Não tinha congresso no Brasil, não é? Não tinham deputados, Vargas tinha suprimido tudo isso. Então o ministro do STF assume como presidente do Brasil nesse momento. Espero que tenham entendido a aula e se tiverem alguma dúvida, nós estamos juntos aí durante a semana. Muito obrigado.